Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de resistência dos materiais avançado, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, é só entrar em contato conosco pelo primeiro contato da descrição que nós vamos te auxiliar, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês também, beleza? E vamos lá, pessoal. Vou fazer a leitura inicial aqui com vocês. E conforme nós fomos fazendo a leitura aqui, eu vou explicando um pouquinho melhor sobre os conceitos trazidos nessa unidade aqui, tá? Vou começar pelo primeiro experimento mesmo. Nós temos 4 experimentos ao todo nesse relatório, né? E nós vamos iniciar aqui pela unidade 1, características geométricas, esforços externos e internos. Aula 3, diagramas dos esforços internos solicitantes. Aí, como objetivos, nós temos aqui aplicar os conceitos teóricos para desenhar os diagramas de esforços cortante DEC, né, e de momento fletor, DMF, em uma viga isostática, utilizando um software de análise estrutural. Aprender a como utilizar um software para análise de estrutura. Iremos utilizar o software F-Tool, tá? O F-Tool é um programa para análise estrutural de pórticos planos, tem como objetivo principal a prototipagem simples e eficiente de estruturas. Inicialmente foi desenvolvido com um enfoque educacional, mas evoluiu para uma ferramenta frequentemente utilizada, inclusive em projetos executivos de estruturas profissionais, procurando atender de forma mais adequada às necessidades dos projetistas de estruturas. Lançou-se uma versão avançada com licença comercial, mantendo a versão básica gratuita. Importante ressaltar que a versão básica gratuita atende perfeitamente para o desenvolvimento da atividade proposta. Isso pelo fato da versão básica do F-Tool permitir que o usuário defina modelos de forma eficiente e simples. O F-Tool analisa um modelo estrutural fornecendo tanto resultados simples como diagramas de esforços internos e deformadas, quanto de linhas de influência em qualquer ponto da estrutura e envoltórias de esforços para trens tipo. Seções transversais podem ser definidas de forma paramétrica de acordo com diversos templates. Retangular, seção TLI. Selecionando seções tabeladas de diversas entidades, Gerdau, ESC ou de forma genérica, definindo as propriedades geométricas como área e momento de inércia. Membros estruturais podem ser calculados pelas teorias de Euler-Bernoulli, né, Bernoulli ou Timoshenko. Apoios podem ser rígidos ou elásticos e podem ser rotacionados ou aceitar deslocamentos impostos. Isso permite que diversos tipos de estruturas, das mais simples às mais complexas, possam ser modeladas no F-Tool em poucos minutos. Beleza? Então nós iremos utilizar aqui esse software, tá? E como procedimentos aqui, pessoal, a gente já vai iniciar, tá? Com a estrutura. E nós vamos desenhar ela no software F-Tool, tá? Onde nós conseguimos atingir todas essas funções e muitas outras, tá? Nós conseguimos desenvolver estruturas como essa aqui, por exemplo, plotar todas as cargas, os apoios, cargas distribuídas, né? Definir o tamanho da seção. Então é um software bem estruturado, bem robusto, que a gente consegue calcular tudo, tá? E já elaborar o diagrama dentro dele mesmo, tá? Então a gente vai seguir aqui o passo a passo, o procedimento para estar montando a estrutura. A gente vai seguindo e vai montando junto, tá? Deixa eu só seguir aqui para a parte de resultados, para a gente entender o que ele vai solicitar lá no final, tá? Quero fazer só um resuminho de entrada aqui, para a gente iniciar a atividade de fato. Então, como resultados, né, ele pede o seguinte: faça o cálculo de reação para a estrutura biapoiada apresentada na figura 1 e encontre as reações que os apoios A e B oferecem para manterem a estrutura em equilíbrio. 2. Com os valores das reações, compare o diagrama de esforço cortante obtido e verifique se os resultados são equivalentes. Então, beleza. Nós temos que desenvolver os cálculos primeiro, né? Mas qual que é o objetivo dessa aula aqui, tá, pessoal?
eu vou começar com a seguinte pergunta. Se eu colocar pesos em cima de uma viga, o que vai acontecer dentro dessa viga, tá? Por que esse estudo aqui a gente repete muito, né? A gente vê lá em mecânica e resistência dos materiais, depois a gente vê lá em teoria das estruturas, em outras disciplinas mais à frente, estruturas de concreto, a gente sempre vai trabalhar com os esforços que ocorrem nas vigas, porque é algo que a gente precisa modelar muito bem para ter segurança no nosso projeto, segurança, conforto. Então, uma viga ela parece simplesmente uma barra apoiada, né? Mas quando nós colocamos cargas sobre ela, surgem forças internas dentro da viga. Essas forças internas são justamente o que nós queremos descobrir, o que nós queremos mensurar, calcular, tá? Então eu sempre trago esse exemplo, tá? A gente imagina uma régua e nós temos as duas pontas da régua, né, que eu vou chamar de A e B. As extremidades da régua, beleza? Então a carga, ela está empurrando aqui a viga para baixo, a régua para baixo, tá? Tem um esforço bem no meio, uma carga pontual bem no meio. Então os apoios, né, por sua vez, eles vão reagir no sentido contrário, eles vão segurar a nossa régua ou viga, tá? Então nós temos uma espécie de briga entre as cargas ali. As cargas vão empurrar a estrutura para baixo, os apoios reagem, né, empurrando para cima. E no interior da viga é onde ocorre a transmissão desses esforços. E é isso justamente que nós vamos estudar aqui, tá? Simplesmente isso. Então, viga é um elemento estrutural destinado principalmente a receber cargas e transmiti-las para os apoios. Então nós temos as vigas de concreto de uma casa, vigas metálicas de um galpão, vigas de pontes, elementos de estruturas industriais e assim por diante, tá? Além dos esforços internos, nós temos os esforços externos, né? Os esforços externos é o que a gente estava comentando, é a carga que a gente aplica por fora na viga. Nós temos a carga pontual, né? Que a gente consegue identificar aqui nesse exemplo. Nós temos a carga distribuída. Então são esforços externos, beleza? Qual que é a diferença entre as duas cargas, né? A carga pontual, pessoal, imagina assim, uma pessoa em pé sobre a viga, né? Ela é um objeto fixo ali, né? É uma carga concentrada. Agora você imagina muitas pessoas sobre a viga. Então é uma carga distribuída. Só para vocês entenderem com esse exemplo bem simples, tá? Aí nós temos então as reações de apoio, conforme já foi mencionado. Nós vamos ver os 3 tipos de reações de apoio que nós temos, beleza? E um último conceito que nós temos aqui, pessoal, é o conceito de viga isostática, que é o qual nós vamos trabalhar aqui, tá? A viga isostática é quando nós conseguimos determinar as reações de apoio utilizando apenas equações de equilíbrio. Grava esse conceito, tá? Então eu tenho lá 3 equações, tá? Somatório de f de x tem que ser igual a 0. Somatório de f de y tem que ser igual a 0. E o somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Beleza? Então, nós temos que respeitar essa regra aqui para termos uma viga isostática, tá? Ou seja, a viga está em equilíbrio, beleza? As forças atuantes aqui mantêm a viga estática ali, ela não consegue se movimentar, beleza? Eu tenho, na verdade, assim, os outros modelos a viga também não vai conseguir se movimentar, mas aqui eu tenho uma quantidade de esforços, de apoios equilibradas. Eu não tenho sobrando nem faltando. É a quantidade ideal que eu precisaria para essa estrutura aqui. Então essa é uma viga isostática. Nós temos a hiperestática. A hiperestática é quando nós temos muitos apoios desnecessários. Então imagine que eu tenho aqui mais um apoio e aqui mais um apoio. Eu tenho uma viga hiperestática. Agora você imagina que se eu não tivesse
esses apoios aqui, tivesse só o B, eu tenho uma viga hipostática, tá? Ou seja, está faltando apoio ali. A viga ela está desequilibrada em um determinado ponto, beleza? Só esses conceitos iniciais aqui para a gente dar início. Vamos desenhar a estrutura e conforme eu for explicando vai ficando mais claro para vocês, tá?